Olá, gente. Essa é a nona aula do curso básico de composição musical, do Formação Musical. Então, você que está acompanhando o curso, sabe que nessa aula a gente vai fazer um passo a passo de composição, né? Então, você vai entender todos os conceitos que a gente vem trabalhando na prática e a gente espera que você possa gostar do resultado final da nossa composição, certo? Então, vamos lá. Ok, gente. Então, eis aqui a nossa pauta, certo? Já está aqui para piano, na nossa composição passo a passo, né, da nona aula. E aqui embaixo você observa as progressões escolhidas para realizar essa composição, certo? A gente vai construir essa pequena peça com duas frases, tá? Duas frases. Então, essa primeira progressão aqui, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Sol maior, Sol com baixo em Ré, Ré menor e Sol, vai ser a nossa primeira frase. E como ela conclui sobre um acorde de Sol maior, ou seja, o quinto grau, né? Então ela acaba tornando-se uma frase suspensiva, né? Uma frase suspensiva. Por quê? Porque ela pede resolução, ela não se resolve, né? Então ela fica suspensa, tá? E por conta disso, a gente constrói a segunda frase, tá? Realizando a conclusão aqui sobre o dó e terminando a nossa pecinha, tá bom? Então aqui vai ser uma frase conclusiva, tá bom? Ok, então observa só. Se nós temos a primeira frase que não resolve, ela pede resolução, e a segunda frase que é consequência dessa suspensão aqui criada na primeira, então a nossa segunda frase vai ser chamada de consequente. É uma frase consequente, ou seja, ela é consequência dessa suspensão, tá? E por conta disso, a primeira frase é chamada de antecedente, certo? Então nós temos uma frase antecedente e uma frase consequente. Se você não está entendendo o que eu estou falando, tá certo? Então volta lá nas nossas aulas, que lá você vai encontrar o que é uma frase consequente, o que é uma frase antecedente, tá? E entender por que esses acordes estão aqui. Agora vamos entender um pouco melhor a relação que existe entre esses acordes, tá bom? Ok, uma progressão muito comum do sistema tonal, né, é a progressão 2, 5, 1, tá? Essa é uma das progressões mais comuns no sistema tonal, principalmente na música popular e tudo, certo? Esse 2, obviamente, pode ser substituído pelo 4, tá? E antes dele, é comum, né, é uma forma também de encaminhar para esse 2, é a partir do 6, tá? Então, a gente partiu inicialmente dessa ideia, tá? De uma progressão 6, 2, 5, 1 e construímos a nossa progressão. Como? Primeiramente, obviamente, iniciando no 1, né? A gente iniciou no 1, depois fizemos aqui uma passagem, tá? Pelo Sol, aqui, ó, uma passagem por essa notinha aqui, tá? Passando então pelo Sol, que é o quinto grau, para chegar no 6, está aqui ele, tá? Sexto grau está aqui ele. E então fomos para o segundo grau, mas antes de ir para o segundo grau, voltamos para o quinto grau, tá? Este quinto grau que você encontra aqui e também encontra aqui. Olha, isso aqui tudo é o quinto grau, tá? Antes de chegar no nosso segundo grau. Outra coisa que a gente fez é não concluir de cara aqui a nossa melodia, né? Então a gente tirou o 1 aqui, por quê? Porque ele vai aparecer aqui embaixo, tá certo? Então essa frase aqui de baixo, ela vai ter vai ter a função, certo, do primeiro grau como um todo, para resolver aquele nosso 2, 5, 1, que virou 6, 5, 1 e que a gente acabou acrescentando outros acordes aí, como passagem e tudo mais, tá certo? Ok, outra coisa interessante também é que
Quando a gente olha para este acorde aqui, tá certo? Isso aqui é como se fosse um prolongamento, né? Chamado prolongamento desse Sol aqui, tá? Uma espécie de arpejo, né? Apenas a nota Ré vai para o baixo. Só que, como o próximo acorde é o Ré menor, tá? Então, esse acorde acaba soando como uma espécie de retardo deste acorde, ou seja, esse acorde era o Ré menor era para vir aqui, mas não veio, né? Então, dá essa sensação de que ele foi segurado, né? Foi segurado, quer dizer, antes de chegar no Ré, eu dei uma seguradinha até para poder entrar no Ré, tá certo? E aí chego no Sol maior. Claro que esse Ré aqui, esse Ré menor, também poderia ser Ré maior, tá? Tranquilamente, tá bom? Ok. E aí a gente vai para a segunda frase. A segunda frase é super simples, né? A gente saiu do Dó, passou pelo Ré menor em passagem para o Mi menor, para chegar no Fá maior, certo? Basicamente isso aí. E antes de ir para o Sol maior, certo? A gente passou também pelaquela suspensãozinha do nosso Sol, tá bom? Para chegar no Sol maior e aí concluir no Dó maior a frase conclusiva, ok? Então vamos passar aqui para as vozes. Vou preencher primeiramente o baixo, tá certo? Para que a gente possa ter uma ideia. Aqui eu vou preencher um pouquinho mais rápido, porque essa escolha de notas, tá? Obviamente, ela pode ser variada. Você pode colocar vários tipos, várias notas aqui. Você pode escolher outro tipo de caminho, tá certo? Mas eu estou escolhendo esse aqui e vou explicar para você por que que eu escolhi esse caminho, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente eu tenho um acorde de Dó, depois eu tenho o acorde de Lá, tá certo? Tranquilamente. E aí, como eu tinha aqui o acorde de Sol, eu optei por passar Dó, Si, Lá, tá certo? Uma passagem aqui descendente até esse Lá. E depois ir para o Sol. Tá aqui. O Sol está aqui, tá? E o Sol está aqui. Eu estou construindo cada compasso com dois acordes, tá? Com dois acordes. Cada compasso com dois acordes. Fazendo com que a nossa frase tenha aí 4 compassos ao todo, tá bom? Bom, vamos preencher aqui, esse aqui foi a voz do baixo, vamos preencher aqui a voz do tenor, tá bom? Vamos preencher aqui, ok, e assim, e depois assim, tá? Então vou explicar aqui por que eu preenchi dessa forma. Então, aqui, esse aqui é o Dó maior, né? O acorde Dó maior tem a nota Dó e a nota Sol, tá certo? Então eu já coloquei aqui uma quinta para configurar bem o acorde, né? Depois eu tenho aqui o acorde Sol maior, e aí eu mantenho a nota Sol aqui, tá bom? E depois eu faço o quê? Eu faço um movimento contrário com a outra voz, quer dizer, enquanto o baixo está descendo, o meu tenor vai subir, tá bom? Esses elementos, né, esses elementos de subida, descida e tal, que você vai entender muito claramente lá na disciplina de contraponto, não é o caso aqui, isso aqui é composição, mas a composição musical acaba utilizando muito os conceitos tanto do contraponto quanto da harmonia, né, e outras teorias também, tá? Então, isso é um movimento contrário, interessante para a nossa construção musical do ponto de vista contrapontístico, tá bom? Vamos colocar aqui agora a minha voz, a minha voz do contralto, tá? Tô fazendo alguma coisa aqui. Muito. Bom, agora sim. Vamos fazer aqui a voz do contralto, tá? Também preenchendo aqui as vozes. Não. Também preenchendo aqui as vozes que a gente já tem, tá? Muito bem. Eu estou abrindo aqui sempre espaço para a primeira voz porque eu quero construí-la bem tranquila aqui, né? Então eu estou separando aqui. Aqui eu não separei, aqui é uma voz só, tá certo?
E aqui eu estou separando, aqui eu estou colocando como segunda voz e aqui eu vou colocar outra voz, tá? Muito bem, aqui eu tenho, aqui eu tenho os acordes dos dois primeiros compassos, né? São os 4 primeiros acordes. E basicamente o que eu fiz foi preencher aqui com o contralto a estrutura harmônica, tá, necessária para o preenchimento dos acordes, tá bom? Basicamente isso aí, nada de tão estranho, nada de tão especial e tudo, tá bom? Muito bem. O soprano, né, que vai ser a voz mais aguda aqui, tá, vai ser a nossa melodia principal, né, e ela vai ter essa configuração aqui. Tá? Inicialmente essa configuração aí. Também estou preenchendo só os acordes, né? Nada demais aqui. Isso aqui é a distribuição das notas, tá? Nas vozes, né? Então você escolhe à vontade aí. Isso aqui é só uma opção. Então você deve ter visto lá nos exemplos da quarta aula e outros exemplos, né? Que a distribuição de vozes, ela obviamente vai dar um caráter diferente na nossa música, mas ela é muito aberta em relação às possibilidades, né? Claro que a gente tem que se guiar aí por algumas regrinhas, né? As regrinhas da harmonia e tudo, do contraponto, mas neste caso aqui, como são as nossas primeiras aulas, né, a gente não está observando muito isso não, tá certo? A gente já está deixando um pouco mais livre, né? Buscando então um resultado sonoro e não necessariamente um resultado que esteja dentro lá das regras da harmonia e tudo mais, tá? Mas obviamente que é importante que você depois veja essas regras da harmonia, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Continuidade aqui, ok. Esse Ré, ele vai ser importante que seja colocado dessa forma. Por quê? Porque aqui vão ser dois acordes, né? O acorde de Sol com Ré e o Ré menor, mas ambos têm o baixo em Ré menor. Aliás, em Ré, na nota Ré, certo? Por isso, eu optei em colocar desta forma aí, tá? Com duas vozes separadas e tal, né? Para ter um ritmo também separado, tá? Aqui o acorde de Sol com baixo em Ré, tá? Aqui ele. E aqui o acorde de Ré menor, tá? Que pode ser também Ré maior, obviamente. Esse aqui é o acorde de Ré menor, tá bom? Que vai terminar aqui no meu acorde de Sol maior. Muito bem. Preencher já essa outra voz aqui. E aí convém que nesse momento, né, que é o final da frase, a gente está nesse Sol aqui, ó. Convém que aqui, né, nesse Sol aqui, o ritmo harmônico ele seja reduzido, certo? Então, como é que a gente vinha com o ritmo harmônico? A gente vinha 2 acordes por compasso, tá? Então, um acorde, 2 acordes e tal. Aqui também do mesmo jeito, um acorde, 2 acordes. Mas aqui, como é o final da frase, então convém que eu tenha apenas um acorde, finalizando aqui a minha frase. Então, eu dou uma reduzida no ritmo harmônico, né? Isso vai favorecer a minha percepção das vozes, certo? Muito bem, vamos preencher aqui o restante das vozes, né? Opa, aqui. Sim. E aqui. Muito bem, aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho o Ré. E agora eu venho aqui para a minha voz, o meu compasso de término aqui da minha primeira frase. E aí eu vou fazer algo aqui que depois eu vou explicar para vocês por que é que eu fiz isso, né? Por que que eu fiz isso assim, ó? Por que é que eu fiz isso assim, tá? Olha, isso aqui a gente já pode começar a observar algumas questões aqui, né? Então, tá aqui escolhido as notas, estão preenchendo os acordes direitinho, né? Não há nada de tão estranho aí, tá certo? Eu vou até fazer uma coisa aqui rapidinho aqui para ajudar vocês. Pronto. Onde está? De novo, né? Vamos lá. Aqui, ok. Então vou colocar aqui a nossa progressão, né? Para que a gente possa olhar para ela
direitinho. Tá? Aqui é o Sol com baixo em Ré, tá? Aqui é o Ré menor, tá? Pode ser o Ré maior também, depois a gente vai ver. Muito bem, então vamos primeiro pensar aqui o que está acontecendo, né? Dó maior, e a minha melodia principal, ela está fazendo o seguinte, Dó, Ré, Dó. Muito bem. Esse Dó, Ré, Dó aqui, esse Ré, ele vai funcionar como uma espécie de bordadura superior, ou seja, fazendo com que esse Dó aqui, ele meio que permaneça ativo desde aqui até aqui, certo? Como esse Ré, ele dá lugar aqui, né, faz Dó, depois ele dá lugar ao Ré e volta ao Dó, né? Então a percepção sonora final é que esse Dó é uma nota que vai meio que permanecer até aqui, certo? É mais ou menos essa a ideia. E depois ele salta descendentemente para esse Sol que se mantém, tá? E depois acontece algo parecido com o que aconteceu com o Dó, né? Que é o quê? Um Dó, Fá, aliás, o Sol, Fá, Sol. Hã? Então esse Fá ele está funcionando como uma espécie de bordadura inferior, certo? Sol, Fá, Sol. E isso aqui cria uma espécie de paralelismo, né? O que é paralelismo? Paralelismo são elementos que você encontra na música como um todo, que pela sua construção ele acaba tendo relação com outras partes da música. Então, neste caso aqui, você tem uma nota ativada daqui, esse Dó, até este Dó, através de uma bordadura, o Ré. E aqui nós temos também uma nota ativada desse Sol até esse Sol, passando por uma espécie de bordadura inferior, tá certo? Então, isso são o que a gente chama de paralelismo, tá? Paralelismo. Bom, além disso, já tinha aquele paralelismo do grau conjunto descendente aqui e do grau conjunto ascendente acolá. Tá certo? Muito bem. Outra coisa que está havendo é o seguinte, que a minha melodia ela está começando na nota Dó, né? E descendo e terminando na nota Sol. Certo? Então está uma melodia descendente, né? Uma melodia descendente. E é por causa disso que eu coloquei essa nota Sol aqui, certo? Porque ao fazer esse salto de oitava, eu vou imprimir energia nessa melodia, tá? E agora me permite criar um outro paralelismo, que é o quê? Eu criei aqui um salto, imprimi energia e agora eu posso construir uma melodia descendente, outra melodia descendente. E aí a minha segunda parte vai contar com uma melodia descendente, que é um paralelismo da primeira parte, que também tinha uma melodia descendente. Deu para perceber? Certo? Então, isso aqui foi algo proposital, né, feito realmente pensado para construir essa possibilidade, me dar essa possibilidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar escrevendo as demais notas. Vou fazer aqui o baixo novamente, né? Aqui, então vamos lá, fazer o baixo aqui. Esse baixo da segunda frase é super fácil, né? Porque ele meio que já está meio que óbvio, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, tá certo da mesma maneira, tá? E nesse ponto aqui, há um novo paralelismo, que é o quê? Eu tenho uma quarta ascendente por grau conjunto, certo? E aqui eu tinha uma quarta descendente por grau conjunto. Então, aqui eu tenho uma quarta descendente e aqui eu tenho quarta ascendente, ambos por grau conjunto. E isso é também chamado de paralelismo, tá? Vou completar aqui a minha voz do tenor, tá? Minha voz do tenor eu optei em fazer assim. Olha, deixando bem claro que é aquela questão, né? Composição é essencialmente decisão, tá certo? Então, você deve, obviamente, aprender alguns princípios, alguns conceitos, tá certo? Relacionado ao uso das notas, ao caminho que elas podem ter, etc e tal. E depois, tudo vai girar em torno do que você decidir fazer, né? É tudo uma questão de criatividade, né? Então, usando dessas ferramentas, usando desses princípios, você vai construir a sua música. E às vezes a sua criatividade, ou aquilo que você espera que a música soe, a forma como que você espera que ela soe,
vai exigir que você fuja um pouquinho das regras, e isso é natural, tá certo? Obviamente que você não vai escrever de qualquer forma, sempre, né? Mas quando você precisar fugir de uma ou outra regra, isso também não está proibido, tá certo? Não está proibido. Isso é normal, isso acontece, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o contralto, tá bom? O contralto, bem interessante aqui o contralto. Aqui é um exemplo disso que eu falei para vocês, da fuga das regras, tá certo? Que depois, quem está estudando contraponto aí vai entender tranquilamente, tá? É, que aqui há uma regrinha que eu não obedeci, tá certo? Relacionada com esse salto aqui, ó, do si pro fá, tá? Ah, mas ele é possível? Esse salto é possível? É, certo? É um salto possível, si pro fá. O problema é a forma como eu resolvi esse salto. Quer dizer, quando eu faço si fá, é um salto possível, mas eu deveria resolver sobre a nota mi e não resolvi, tá certo? Então, isso aqui é uma das questões mais como aquilo que eu falei, tá? Tem a ver com a minha escolha da forma como eu quero que soe, tá? A melodia. Muito bem. Então, vamos lá, construindo aqui o restante da voz, que é a primeira voz, né? A voz do soprano. Ok. Deixa eu dar uma parada aqui para fazer o resto do baixo, né? Vou fazer aqui o resto do baixo. Aqui é preciso essas vozes, porque agora eu vou fazer aquela mesma coisa que eu havia feito aqui atrás, tá? Sendo que agora eu vou fazer assim. Okay. Observa que isso aqui é aquela história do paralelismo, tá? E eu volto a dizer, e eu volto a dizer que todo paralelismo ele é interessante, ele gera um elemento interessante para a música, tá? Então, por exemplo, se você olha para essa partitura aqui, você já identifica alguns elementos, como esse elemento rítmico que está aqui, esse elemento rítmico que está aqui, tá certo? Então, eles são elementos paralelos, né? Então, isso já faz eu pensar que ela tem relação com a outra, uma melodia se relaciona com a outra, etc e tal, tá bom? Então, essas coisas elas são interessantes, elas são importantes serem pensadas, certo? Quando você constrói uma peça, né? Quando você constrói uma música, tá? Espero que você esteja entendendo, né, a importância dos paralelismos. Aqui é a progressão, tá? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Ok. Nós temos então a melodia que está descendente, a outra melodia que está descendente, formando duas frases. Ok, ótimo, beleza. Nós temos alguns paralelismos relacionados com o baixo aqui da primeira frase e com o baixo da segunda frase, né? Também priorizamos entre baixo e tenor, né, movimentos contrários. Você percebe já de cara aqui o movimento contrário e aqui também o movimento contrário, né? Nesse compasso indo para cá, tá certo? Movimento contrário também. A relação entre a voz do contralto é um pouco mais livre e tudo mais, mas tá tudo fechando os acordes direitinho e tudo mais. Lembrando, né, que aqui tem a ver com aquela questão da criatividade, né? Obviamente que pode ser que uma ou outra nota da nossa relação de harmonia, das regras de harmonia, não esteja ah, sendo observada, tá? Então vamos dar uma escutada nisso aqui, você vai perceber então o resultado já, um resultado bastante interessante da nossa peça, tá? Ok, vamos dar uma escutada.
Muito bem, né? Beleza, então a gente já observa aqui algumas coisas interessantes. Esse salto aqui soa bem legal, né? E essa foi a nossa nona aula, tá? Os princípios aqui é aquele que eu já havia falado nas demais aulas anteriores. Decide a progressão, né? Pensa nela direitinho, tá? Decide o tipo de frase, tá bom? Preenche as vozes de forma conveniente a construir essas relações entre as frases, tá bom? E aí você já vai ter um resultado sonoro bem convincente, bem interessante, tá bom? Bem, a gente vai ficando por aqui nessa nona aula, que foi esse tutorial. Você viu o resultado que a gente conseguiu fazer. É claro que a 10ª aula, que a gente vai continuar, essa é a segunda parte. Então, na 10ª aula, a gente vai continuar a fazer essa composição e você vai perceber, então, outras possibilidades existentes para a nossa música, tá? Valeu? Não esqueça de favoritar, de compartilhar, tá? E até a próxima.